Hora da Palavra. Hora da Palavra. Estou aqui, estou aqui. A paz do Senhor, mais um momento da palavra. Convido você a estar conosco, adorando e glorificando o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora em nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe para que este canal, para que esta palavra alcance toda criatura até os confins da terra. Amém? Momento da palavra de hoje, meus amados, vem no livro de Isaías, o profeta messiânico, o profeta que aponta a vinda de Cristo Jesus para salvar, redimir o teu povo. Livro de Isaías, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos mostrar, aleluia, vem nos falar sobre um chamado. O chamado ao profeta Isaías. Isaías, no ano da morte do rei Uzias, estava, louvado seja o nome do Senhor, assentado, aleluia, em determinado lugar. E ele tem uma visão, ele vê o alto e sublime trono do Senhor, e os anjos conclamando, aleluia, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. E naquele momento, Isaías teme, e ele se prostra, e ele diz, ai de mim, porque sou homem pecador, e vivo no meio de homens pecadores. Aleluia! Mas neste momento, o anjo pega uma tenaz, e nesta tenaz pega uma brasa viva do altar e toca a boca de Isaías, purificando, aleluia, perdoando os seus pecados e purificando a vida de Isaías. Neste momento, o Senhor pergunta, a quem enviarei? E é nesse momento que Isaías se coloca à disposição para falar, para fazer o ide e o chamado do Senhor. E Isaías diz, eis-me aqui, louvado seja o nome do Senhor. Isaías é um profeta muito usado por Deus, é um profeta, aleluia, usado para alertar o povo dos seus pecados, da idolatria, e também para falar ao povo sobre a vinda de um remitor, sobre a vinda, aleluia, de um Deus glorificado em forma humana, que andaria na terra, que levaria sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, e que como ovelha muda iria ao matadouro, aleluia, seria crucificado em favor da minha e da sua vida. Por isso que Isaías, aleluia, é conhecido como profeta messiânico, porque ele aponta, ele descreve, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele, aleluia, dá a profecia, aleluia, da vinda de Cristo, de acordo com a vontade e o querer do Senhor. Orientado, aleluia, pelo Senhor, capacitado pelo Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vemos aqui
que quando Isaías é chamado para ir, Isaías vai dizer que é um homem de lábios impuros e que habita no meio de homens pecadores. Mas neste momento, o anjo toca a boca de Isaías com a brasa viva do altar e purifica. O Senhor está neste momento capacitando Isaías para que Isaías vá fazer o chamado, aleluia, a obra do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, a palavra do Senhor vem dizer que você não se preocupe, porque o Senhor é quem capacita. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te levantou para fazer a obra, não te preocupa, porque Ele é o Deus que resolve, Ele é o Deus que capacita, Ele é o Deus que responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor tem um chamado na tua vida, se o Senhor tem te chamado, obedeça o chamado. Porque o Senhor se responsabiliza, o Senhor te capacita. Aleluia. Não rejeite o chamado. Aleluia. Não trave o chamado de Deus na tua vida. Permita que o Senhor lhe use, permita que o Senhor lhe capacite para fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Quando eu me converti a Jesus, aleluia, o Senhor usou o pastor para dizer, aleluia, que iria me usar na obra dele. Aleluia, louvado seja Deus. E eu fiquei sem entender naquele momento, porque eu não conhecia Deus. Eu não conhecia a sua palavra, eu não sabia, aleluia, quem era o Deus poderoso, eu não sabia do que ele era capaz de fazer. E eu comecei, aleluia, a andar na fé, comecei a ler, comecei a estudar e o Senhor foi revelando o chamado dele para a minha vida. Um dia eu estava numa congregação louvando e o Senhor usou um presbítero para dizer que iria me usar na pregação. Aleluia! E ali eu comecei a estudar ainda mais, comecei a ler ainda mais a palavra e o Senhor começou a me capacitar. E chegou o dia que eu comecei a receber convites para a pregação e eu comecei a ir sem medo, porque eu sabia que o Senhor estava na minha frente e estava comigo e que se responsabilizava por tudo quanto Ele havia feito em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Até que chegou o momento em que o Senhor disse para mim, é hora de, aleluia, expandir. É hora, aleluia, da tua voz alcançar as multidões. É hora, aleluia, do teu chamado chegar a outras nações. E eu perguntei ao Senhor como. Aleluia, até que um dia o Senhor me direcionou para abrir o canal. Aleluia, para usar a internet a favor da palavra do Senhor. E eu questionei ao Senhor como e como eu usaria o canal e para que eu abriria o canal. E o Senhor me respondeu exatamente, tu vais fazer o que eu já entreguei. Tu vais levar a palavra que eu já te entreguei. Aleluia. E este canal foi aberto para a glória do Senhor. E eu estou aqui nesta noite para te dizer que se o Senhor te chamou, se o Senhor te levantou, aleluia, Ele capacita, Ele se responsabiliza. Não prenda o chamado de Deus na tua vida. Não rejeite o chamado de Deus na tua vida. Aleluia, aceite, receba, obedeça. Faça como Isaías e diga, Senhor, eis-me aqui, porque o resto o Senhor faz. O Senhor responde, o Senhor capacita, aleluia, o Senhor garante, Ele se responsabiliza, Ele vai contigo e não te deixa só. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nesta noite, meu irmão, a palavra do Senhor vem nos dizer, aleluia, que Deus é o Deus que chama, mas é também o Deus que capacita. Deus é o Deus que envia, mas é o Deus que capacita e que vai contigo aonde Ele quer que você vá. Ele não te deixa só em nenhum momento, aleluia. Ele te ajuda, Ele te sustenta. Não deixe o chamado dele ser travado em tua vida.
Aleluia. Diga como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Aleluia. E o Senhor te capacitará. E o nome dele será glorificado em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O profeta Isaías se colocou à disposição do Senhor. E o Senhor muito usou o profeta Isaías na terra. Se o Senhor te chamou, ele te capacitará. E tu serás homem, tu serás mulher, usada por Deus nesta terra. Aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Que palavra abençoada. Que palavra maravilhosa nesta noite. Não tenha medo. Se o Senhor verdadeiramente te chamou, ele te capacita. Ele estará contigo e vai com você aonde ele quer que você vá. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra grande e poderosa? Então ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te glorificamos, te bendizemos na beleza da tua santidade, por tudo, meu Deus, que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo, meu Deus, que o Senhor está fazendo e que ainda vai fazer. Pai querido, nos torna sensível à tua voz, para nós ouvirmos, meu Deus, o teu chamado em nossas vidas, para que nós possamos ser ensinados e capacitados por ti. Ó Pai Santo, nos dá cada dia mais fome e sede da tua presença e da tua palavra. Pai querido, que nós tenhamos intimidade e comunhão contigo em todo o tempo, para, Senhor, nós estarmos prontos, preparados, capacitados para fazermos a tua obra. Pai Santo, aleluia, que cada pessoa que recebeu o teu chamado, meu Deus, faça como Isaías e diga: eis-me aqui. Mas que não faça, meu Deus, como o servo mau que enterrou o talento, meu Deus. Porque o Senhor entregou o talento a cada um de nós para fazermos, meu Deus, a tua obra nesta terra. Seja para orar, para interceder, seja para louvar, para te adorar, seja para pregar a tua palavra, Senhor, e o teu nome ser glorificado. Mas o Senhor tem distribuído talentos, meu Deus, no teu povo, Pai Santo, em meio ao teu povo. Para que esta nação, meu Deus, para que este povo, para que este mundo, meu Deus, conheça a ti. Ó Pai Santo, nos abençoa, Pai, nos capacita, nos sustenta, meu Deus, e acima de tudo, Pai, aleluia, assim como Moisés disse, meu Deus, assim nós dizemos a ti. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos permita sair daqui. Mas se sairmos, meu Deus, é porque o Senhor nos garante a tua presença. O Senhor nos garante, Pai, que estás conosco em todo o tempo, aonde quer que varmos. Pai Santo, nos abençoa. Pai querido, nos capacita, Senhor, em todo o tempo. E que tudo, meu Deus, seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você que está chegando agora, se inscreva, curta, comente, compartilhe este vídeo. Esta palavra precisa chegar a quem de fato precisa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Às 23 horas, nós estaremos aqui com o nosso momento de oração da noite. E você que tenha seu pedido de oração, inscreva aqui, coloque aqui nos comentários que estaremos orando por você. Amém? A paz do Senhor. Boa noite.